nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, auxílio dos cristãos. São José, São Bento e São Mauro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa aula sobre o neo-individualismo ou hiperindividualismo, que é um fenômeno descrito pelo sociólogo francês Gilles Lipovetsky, e eu estou estudando uma matéria dele numa pós-graduação e aproveitando então aulas dele, fazendo comentários um pouco em cima daquilo que ele explica também, então uma perspectiva mais católica. Nós vimos na aula passada algum aspecto histórico e começamos a ver as 6 características essenciais desse hiperindividualismo que ele descreve. Então, vimos as 4 primeiras e agora vamos continuar vendo as 2 últimas e mais alguns pontos, alguns paradoxos que ele aponta nesse neo-individualismo. Então, nós falamos do culto hedonista na aula passada, que é um aspecto ligado à busca pelo prazer de todos os sentidos, uma coisa que é estimulada pela sociedade atual, uma série de aspectos também relacionados ao espetáculo, relacionados ao consumo. Falamos do culto ao corpo, que está ligado ao bem-estar, está ligado à estética, está ligado ao culto à saúde, está ligado também aos esportes sinestésicos, né? Voltados a uma sensação muito intensa. Falamos da cultura psicológica, que é um terceiro aspecto, da educação, da questão da influência de Foucault e de Freud, no ponto de vista de que esse paradigma da educação moderna não pode impor nada ao educando, né? Tem que escutá-lo para não traumatizá-lo, e o problema que isso gera, as personalidades frágeis, aquela síndrome do imperador. Falamos da solução verdadeira que Dom Bosco dá, né? Tratamos também um pouco da questão do desenvolvimento pessoal, essa coisa que está em voga hoje em dia. E nesse meio tempo, inclusive, eu vi um sermão do Padre Pascotto que trata de aspectos relacionados a isso, essa onda de desenvolvimento pessoal do ponto de vista natural, né? Que acaba sendo naturalista. E é bem interessante esse sermão, depois eu posso mandar na lista. Acho que vale bastante a pena. Ele estuda essa parte da saúde, da psicologia, e relaciona muito bem com a questão espiritual, que vai dar soluções mais profundas e verdadeiras para os nossos problemas, né? Inclusive os problemas naturais também devem ser abordados sempre do ponto de vista, levando em conta a vida da graça, né? Não isoladamente, não puramente de maneira isolada. Bom, e aí um quarto que a gente viu também na aula passada, o cyberindividualismo, o culto da internet. Nesse âmbito, o Lipovetsky vai mostrar que as pessoas passam boa parte da vida nas redes sociais e que existe nisso um grande narcisismo, né? De querer se mostrar, e também uma grande curiosidade que a gente pode entender de querer ver muitas informações desnecessárias, desconexas, e que nos causam uma grande dispersão, uma grande falta de recolhimento e uma perda da concentração, e também até da inteligência do ponto de vista natural, e que isso também atrapalha as relações verdadeiras e pessoais, né, presenciais entre as pessoas, acaba substituindo, e de uma maneira com menos valor, com menos relevância, mais efêmera. E aí a gente parte por o que seria novidade aqui nesta aula mesmo, do quinto ponto. Então, essa quinta característica essencial desse hiperindividualismo, ele vai falar que é o colapso das ideologias modernas, né? Como assim, né? Se o próprio hiperindividualismo é uma questão moderna e atual, né? Mas ele está tratando aqui das ideologias coletivistas, das ideologias capazes de mover grandes massas, né? Das ideologias que vêm do século XVIII, XIX, XX, que ele vai dizer que isso perdeu força hoje em dia. Então, a capacidade de mobilizar politicamente as massas, ele vai dizer que perdeu força, num aspecto de prometer um futuro melhor, um projeto que seja coletivo. Ele vai dizer que se perdeu essa fé num futuro melhor, pelo menos desse ponto de vista político, a gente poderia dizer isso. Ele vai
dar exemplos, né, dessas ideologias que estariam em colapso, né, que seriam do tipo as grandes revoluções, o nacionalismo, aquilo que foi a República quando surgiu, ou o comunismo, o socialismo, o nazismo, né, no século XX. A gente pode pensar que também tiveram uma grande capacidade de mobilização de massas, que ele não vê isso hoje em dia, né? A gente tem, claro, ideologias hoje em dia que movem as pessoas, mas são coisas muito mais fragmentárias, né? Talvez. Então, vai nesse aspecto político mais amplo que ele está tratando. Então, ele dá exemplo na França do absenteísmo eleitoral, que alguns anos atrás que ele deu essa aula, ele vai falar que as eleições regionais na França tiveram 2/3 das pessoas não compareceram para votar, né? Que lá não é obrigatório, acho, como aqui, né? Então vai votar quem quer. Nos Estados Unidos também é assim, né? Então 2/3 dos franceses não votaram simplesmente nessas eleições regionais. Isso é um número bem expressivo, né? Então também ocorre uma diminuição dos militantes políticos, das pessoas que assumem para si um partido político, né? A gente via isso, eu lembro até de eu ser mais moço, né? E que tinha mais essa coisa da pessoa ser petista mesmo, dela ser de tal partido, de tal outro, ela votava todos os candidatos daquele partido, que hoje tem menos isso, né? Hoje a pessoa se apega mais a aspectos pessoais, tanto do político, né? Aspectos pessoais daquele político. Tem muito essa briga do debate político voltada menos para os projetos, né, políticos e mais para uma troca de acusações entre os políticos, falar da vida pessoal de cada um, dos podres de cada um, né? E do ponto de vista das pessoas, dos eleitores, então são mais guiados por interesses mais pessoais, particulares, em que aquele político vai beneficiar o meu grupo aqui, a minha classe, e não tanto um apego assim, a um aspecto mais ideológico, algo mais elevado, mais amplo, mais abrangente. Então, ele vai dizer que há uma perda de confiança nos políticos e nos governantes e um aumento do populismo, que seria justamente essa política. Acho que o que ele quer dizer aqui, o populismo é com essa política de prometer vantagens pessoais, vantagens pequenas para as pessoas e obter o voto delas por meio disso, e não por meio de um convencimento mais intelectual, né? Então é preciso convencer o povo, e daí também vem essa questão de eu demonstrar que eu sou menos odiável do que o meu oponente. As eleições para a Prefeitura de São Paulo foram bem características, né, nesse sentido, que as últimas que a gente teve lá com Paulo Marçal, da Atena e tal, com pancadaria nos debates, uma baixaria tremenda, acusação de crimes, uma acusando do outro de crimes e tal. Tudo é muito nessa linha de que não há mais confiança, né? Não há mais... E então teve uma mudança de cultura em relação à política. Ele vai dizer que a ação política ainda existe, mas ela acaba sendo individual e ocasional e caprichosa, né? Muitas vezes a gente se pega até sem saber em quem vai votar, né? Nas vésperas da eleição. Eu mesmo, né, já pedi assim para um amigo meu na última eleição se tinha alguém para votar em vereador, por exemplo, que eu não tinha visto, não sabia. E isso é um reflexo de tudo isso também, né? Aqui no Brasil, talvez algumas décadas atrás, a gente poderia assim prever que a classe operária votaria num certo partido, num certo político, por ser da classe operária, né? Por ser talvez mais pobre, então estaria mais vinculado a um discurso socialista e tal. Mas hoje tem o fenômeno do pobre de direita também, né? Que eu não sei se talvez alguém da classe média que empobreceu e aí virou direita, mas pode ser também o aspecto porque gosta mais dos valores da família, de Deus, então aí se vê contrário. Então perdeu-se essa vinculação à classe social também, e em geral um afrouxamento do domínio das instituições políticas sobre os indivíduos. Essa é a conclusão que ele vai tirar disso, né? Então esse é um quinto aspecto, é uma quinta característica. Uma sexta, então, característica ele vai falar do culto da autonomia individual e da autenticidade subjetiva. Então, aqui é bem um cerne, né, daquilo que seria o individualismo. E ele vai falar que, então, a ideia, o conceito que se adota hoje é que nós não temos mais que receber de fora uma lei que nos rege, que rege nossos comportamentos, uma lei moral,
Cada um então é proprietário de si mesmo, cada um é dono do próprio corpo, né? Pensa aquilo que quer, guia a si mesmo, e não mais nós nos guiamos de acordo com os mandamentos, que seja, ou com os preceitos da nossa tribo, ou da nossa família, por tradição, de costumes, mas que cada um faz mais ou menos o seu caminho, né? Então o ideal de seja você mesmo, seja autêntico, né? Não importa se você é bom ou ruim, mas se você for autêntico, você já merece um like ali, né? Então, às vezes uma coisa artificial assim vai ser o símbolo dessa autenticidade, né? Mas essa ideia de que eu tenho que realizar meus sonhos, né? Isso é um pouco também descendente do romantismo, né? Do subjetivismo do romântico, mas de que eu tenho que realizar os meus sonhos particulares, as minhas pretensões, e não realizar o plano de Deus na minha vida, né? Do nosso ponto de vista. Então, não tem um plano traçado pela providência, objetivo para mim, que eu tenho que procurar ver o que é, pelas circunstâncias da minha vida, pela oração e tal, mas eu tenho que ver aquilo que eu mais gosto, aquilo que me interessa, aquilo que faz sentido para mim, né? E não que faz sentido objetivamente no mundo e na realidade. Então vem a ideia de também, a pessoa vai escolher uma profissão, então, não, você tem que seguir seu coração, você tem que trabalhar com aquilo que você gosta, né? E aí vem a pessoa mais irônica e fala assim, bom, o melhor jeito de deixar de gostar daquilo que você gosta é começar a trabalhar com aquilo que você gosta. O que tem a sua razão de ser também, porque esse gosto também é muito volúvel, né? A gente trabalhando 8 horas com aquela coisa que você gosta, tem uma boa chance de você enjoar, né, em algum momento, deixar de gostar mesmo. Mas é bem diferente, por exemplo, daquela ideia que a Amado já comentou algumas vezes, né, de uma vocação de sucesso, né, do âmbito religioso, especialmente, mas que se aplica também ao âmbito civil, que é a questão de a pessoa enxergar o lugar dela na sociedade, qual que é o problema que tem na sociedade, que eu tenho ali alguma competência, alguma condição de resolver, então eu vejo que isso é o que Deus quer de mim. Então, uma vocação que segue esse critério tende a ter sucesso, né? Como foi São João Bosco, vendo os meninos abandonados que necessitavam, então ele foi fazer isso e não fazer o que ele gostava. Ele gostava muito de estudar, ele poderia ser um erudito, né? Um estudioso, mas ele foi cuidar dos meninos, porque essa era a necessidade, né? São Vicente de Paulo também viu a necessidade com os meninos abandonados, e vários santos tiveram também esse aspecto de ver alguma necessidade. E eu até comento com os alunos aí na escola, na matéria de sociologia, né, que a gente tem também, não só nesse aspecto religioso, mas a gente tem uma dívida com a sociedade em geral, com a sociedade civil também, com a igreja mais ainda, né, porque a gente não é capaz de nada no âmbito sobrenatural, a gente precisa de tudo, mas do ponto de vista civil e natural também todos nós temos uma dívida com a sociedade, que a gente pode pensar, a gente compra, né, bens, compra serviços, uma série de necessidades que a gente tem desde que a gente nasce, né, da família que a gente precisa, da escola, de um hospital, de ter uma organização do trânsito, de ter polícia, de ter exército, tudo. E a gente pode pensar, mas tudo isso que o Estado faz mal feito e tal, então, na verdade eu pago imposto, mas é mal usado e tal. Tudo bem, pode ser mal usado, realmente é mal gerenciado tudo isso daí, do ponto de vista do Estado, né? Mas, assim, se não tivesse, seria muito pior, né? Se não tivesse polícia nenhuma, exército nenhum, se não tivesse organização nenhuma social, fosse uma anarquia, seria algo muito pior, né? Então, a gente tem uma dívida com isso, né? E que não é uma coisa assim também que a gente troca por dinheiro. Pode pensar, mas eu pago pelo serviço, pelos bens, eu pago imposto e tal. Tá, mas a gente, com uma pilha de dinheiro, se não tivesse o que comprar, se não tivesse quem organizasse tudo isso, se não tivesse essa ordem que é social, que não é simplesmente a soma de coisas individuais, mas é uma organização, né? Se não tivesse tudo isso, a gente não faria nada sentado numa pilha de dinheiro, né? Nem que a gente tivesse condição de pagar por tudo. Então, existe uma dívida dos indivíduos, das pessoas, para com as sociedades, né? Para com o Estado, para com a igreja, para com a família, para com o grupo que formou a pessoa e assim por diante. Então, a gente tem que procurar ver como a gente retribui isso, né? Ter gratidão, no mínimo, e também procurar fazer algo no sentido de participar desse bem comum, né? Participar da aquisição desse bem.
e devolver alguma coisa para a sociedade. Dentro ainda desse sexto ponto, da autonomia, da autenticidade, existe um culto da singularidade, né? Que é justamente essa questão de eu ser autêntico, e a tatuagem entra nisso, né? A tatuagem... Teve um amigo que me falou que achou que eu ia falar da tatuagem na aula passada, né? E o professor Melo comentou agora também, que é uma coisa simbólica, né? Que hoje está na moda. Talvez tenha estado um pouco mais na moda do que hoje, que é uma época em que eu via, eu pegando metrô e ônibus, eu via toda semana alguém com uma tatuagem nova, assim, embalada, assim, ainda, né? No papel filme. Hoje parece que diminuiu um pouco, não sei se é porque todo mundo já se tatuou. Tem mais espaço, né? Mas, enfim, eu não vejo mais tanto quanto ou pelo menos eu não noto, né, talvez, porque talvez eu esteja mais distraído em relação a isso. Mas, enfim, vai nessa linha, né, da tatuagem, vai nessa linha de eu expressar de alguma forma a minha identidade, o meu valor, os valores que eu adoto, né. Então, por exemplo, uma pessoa que é da comunidade lá, que está envolvida com crime, vai tatuar um revólver, um cifrão, porque o que ela quer na vida é dinheiro e é o poder que está representado ali por aquele símbolo, ou uma figura feminina, porque ela também vê nisso um objetivo de vida ali, desse prazer. Enfim, é uma forma de identificar organizações criminosas, mas também, enfim, as pessoas comuns colocam o nome da filha ou não alguém, uma forma de substituir aí uma aspiração por estabilidade, talvez, que seja algo próprio do ser humano, de manter as coisas perenes, né? Que a nossa alma é imortal e a gente tem naturalmente talvez essa aspiração por algo, porque as coisas permaneçam, né? E a tatuagem meio que ela entra no lugar disso, de uma maneira superficial e externa, como um símbolo o que eu represento. Então eu ponho lá o que é valor para mim, eu vou estampar isso ostensivamente para todo mundo ver, mostrar o seu caráter ali de maneira mais materialista, né? Porque é o que você acredita hoje, é no corpo, né? Não na alma. Claro, aqui eu estou abstraindo a moralidade, né? De você marcar o seu corpo para sempre, né? Que não é uma coisa adequada. O padre Daniel Pinheiro tem um artigo sobre isso, o padre Ripperger fala disso também, da tatuagem, quem tiver interesse em aprofundar do ponto de vista moral, né? Mas aqui só desse ponto de vista do individualismo, dessa autenticidade, de mostrar quem eu sou, né? Então, passando adiante, a Madre adiantou essa questão da rede social, que é bem característica dessa autenticidade também, e que também, já como um primeiro, né, paradoxo, que a gente vai ver é que a pessoa também na rede social, tentando muito ser autêntica, acaba se tornando, olhando de cima, acaba se tornando muito parecida com as outras, né? Nesse modo de agir, nesse modo de o que ela posta, que coisas que ela vai trazer como sendo ali para os outros olharem e gostarem, né? E essa questão da autonomia e da autenticidade, o Lipovetsky vai dizer, ele mesmo, que chegou hoje num estágio que é sem limites. Então, ele fala da questão de gênero, que é isso, nós temos diversos comportamentos que vão sendo aceitos e considerados como bons, como opções disponíveis. São expressões do eu, exatamente, mesmo desse ponto de vista mais assim, íntimo e radical, né? Que leva as pessoas a mudarem o nome, mudarem de sexo, fazerem operações, mudar o seu registro civil. Isso tudo vai sendo aceito, né? O casamento, ele fala do casamento homossexual como um exemplo disso e outras coisas que vão tendo efeitos no direito civil, no direito penal. Então surgem crimes ligados à rejeição desse tipo de comportamento. Eu sei que no Canadá, por exemplo, os psicólogos, se eles recebem uma pessoa que tem uma orientação de gênero lá e ele tenta fazer a pessoa caminhar para o heterossexual, né? Ele tem punições legais por causa disso, né? E a gente tem hoje coisas que são assim, até bizarras, chamado transhumanismo. Vocês já viram alguma coisa a ver com isso? Que passa não só de uma deterioração, um apagamento do que é a natureza humana, mas aí muda para uma outra natureza. Então,
seria passar, por exemplo, para um animal. Então a pessoa quer ser um cachorro, né? Eu vi uma notícia uns anos atrás, eu não sei se era um coreano, se não me engano, que ele começou a viver como um cachorro, andava de 4 patas, latia, e não sei, comia comida de cachorro, em tese pelo menos. Pelo menos o que filmava e tirava foto. Gastou um dinheiro para fazer uma roupa. Ah, fazer uma roupa de cachorro, né? Muitos anos atrás eu tinha visto já um rapaz que encheu o corpo de tatuagens para parecer um lagarto. Ele cortou a língua ao meio, apontou todos os dentes para ficar parecendo com um lagarto. Então, isso é vamos dizer, chegando às últimas consequências desse hiperindividualismo, em que a pessoa muda a própria essência dela, né? Tenta, né? Mudar a própria essência do que ela é ontologicamente. Tem a expressão também wannabe, hoje, que se fala, vem do inglês, I wanna be, né? Eu quero ser. Então seria também essa coisa do que você querer ser um animal, querer ser uma árvore, uma planta, alguma coisa. Você pode querer ser aquilo que você quiser, né? Como dizem as propagandas aí. Tem algumas marcas que são assim mais progressistas que trazem jargões assim hoje, né? Não sei se é Adidas. Você pode ser aquilo que você quiser, né? Que isso começa lá na questão do gênero, né? Mas chega até esse ponto aí de alterar a própria ontologia das pessoas, né? Bom, e esse fenômeno todo, então, vai dizer o Lipovetsky que não é algo simplesmente da moda, mas que é algo que ele fala que esse individualismo está no próprio alicerce da sociedade moderna, o que é algo até assustador, porque se a gente for analisar, é uma contradição isso, né? Falar que o individualismo está no alicerce da sociedade, porque a sociedade justamente ela é algo que não é individual, é algo que une as pessoas com um princípio formal, com um líder, com um governo, com um bem comum, né? E esse governo cuida do bem comum. Então, o individualismo levado ao extremo, ele justamente é a destruição, é a negação da sociedade, né? Então, é uma constatação que ele faz, ele fala isso, e que me parece que é justamente você diagnosticar que a sociedade está falindo, né, que está em ruínas, porque é a própria negação da sociedade. Então, ele vai falar que isso daí não é da moda, mas que está no próprio alicerce da sociedade, e ele faz um comentário histórico para dizer isso. Eu falei um pouco do aspecto histórico na outra aula, no plano das 3 revoluções que o professor Orlando ensinou para a gente e tal. Aqui eu vou falar um pouco do que ele diz sobre a revolução. Ele vai falar de 2 revoluções individualistas. Então, uma ele identifica na Revolução Francesa, no Iluminismo, que é onde surgem as teorias que negam o pecado original, que vão tratar do homem bom, né? Do homem que não é social por natureza, mas que forma artificialmente uma sociedade. Então vai negar toda a noção aristotélico-tomista de sociedade natural para colocar o indivíduo como centro da realidade, né? E não mais a família. Então, para esses contratualistas, né, que estudam a sociedade vai ser simplesmente uma coisa artificialmente criada e que tem uma série de problemas na sua própria constituição, porque justamente não corresponde a essa natureza mais pura do homem, que seria bom, justo, soberano sobre ele mesmo, né? Então, ele vai falar que o iluminismo já foi uma revolução, porque antes do iluminismo vivia-se numa ordem que tinha uma transcendência, um valor exteriores ao indivíduo que determinavam regras para a vida dele, critérios para a vida dele. Então, o iluminismo vai colocar o centro nesse átomo que é o indivíduo como princípio e fundamento, então, da realidade, vai ser o próprio indivíduo. Vai ter a questão de Descartes também, do penso logo existo, essa questão do centro filosófico também ontológico no eu. E o modo, né, de lidar com a política também vai ser transformado, vai se passar, né, da monarquia, do feudalismo, que é muito mais social e hierárquico, cheio de vínculos, para um paradigma político das assembleias liberais, né, de votação, pelas quais, então, eu pego todas as soberanias individuais, em tese,
e faço ali uma média entre elas, junto como dá para juntar, porque não vai ter consenso, né? Então eu faço votação e decido por maioria, porque todos os indivíduos são soberanos no fundo, então todos têm que participar. E é aí que a democracia liberal ganha os seus contornos, né, que vem até hoje. E ele vai dizer que esse individualismo do iluminismo, ele é uma primeira revolução e que ele é mais revolucionário, só que ele é limitado ainda, né? Ele vai ser ainda autoritário, disciplinar, ele vai falar que ele é sexista, ou seja, coloca o homem acima da mulher ainda, então vai dizer que isso sofreu mais uma série de alterações a partir de uma segunda revolução, que é de um individualismo mais extremo, que vai se dar na década de 50 e 60 do século XX, né? Então seria a revolução cultural dos hippies, a questão do amor livre, ou é proibido proibir. Então aí ele vai identificar como um segundo impulso que vai nos trazer a situação que nós temos hoje, né? E que isso vai ter uma grande ascensão com a sociedade de consumo, já nessas décadas de 60, 70. Claro que a gente ainda não tinha a internet, toda essa questão, essa explosão do marketing que a gente tinha hoje, mas já tinha um grande impulso já da propaganda e do consumismo, ele vai dizer, da sociedade de consumo e comunicação. Na época ainda a gente estava tratando aqui de rádio e televisão, né? Mas começa aí. E vai falar que isso vai produzir uma exaltação dos objetos de consumo, da moda, do hedonismo e o impulso do ser humano para viver o agora, né? Para viver em função dos próprios desejos, para viver as próprias experiências, colocando então esse estilo de vida. E esse estilo de vida, ele mesmo diz, vai afastar as pessoas de uma cultura religiosa mais tradicional, seja católica, sejam outras culturas que são mais ligadas ao transcendente e ao sacrifício, né? Então a ideia de que eu tenho que sacrificar, tenho que fazer sacrifício para Deus, porque Ele é meu soberano, para eu obter a salvação ou para obter algum favor dos deuses, né? Mas, em todo caso, essa ideia de que o sacrifício tem valor e de que ele é necessário, de que nós vivemos num vale de lágrimas, que temos que aceitar o sofrimento, porque isso nos prepara para a vida eterna, tudo isso daí vai ser esvaziado com essa sociedade, com esse agravamento do individualismo. Então, ele vai tratar de alguns paradoxos que surgem junto com esse paradigma de eu fazer a minha própria vontade, de eu mandar em mim mesmo, de eu ser autêntico e tal, vão surgir alguns paradoxos, né? E ele enumera 3, mas antes desses 3 ele fala de um mais geral, que seria que essa sociedade já de consumo, sociedade de comunicação, ela vem acompanhada de uma série de comportamentos que são imitativos, miméticos ali, né? Porque as pessoas, elas acabam tendo os mesmos gostos, os mesmos quereres, o que em princípio pareceria que não, né? Se as pessoas têm mais liberdade, se elas têm mais uma noção de autonomia, então elas deveriam ser mais diferentes, né? Mas acaba acontecendo. E ele fala que desde a década de 60 e 70 se percebe muito que cada vez todos fazem mais as mesmas coisas, né? E ele fala as mesmas marcas, o mesmo jeans, o mesmo hambúrguer, os mesmos programas de TV na época, né? Os mesmos livros. A mesma tatuagem. A mesma tatuagem, né? Que vem um pouco mais para frente, talvez se expande mais. E isso a gente entende, né? Se a gente lembrar do que a gente aprendeu com o professor Orlando sobre a filosofia ligada à igualdade e à desigualdade, que conforme cresce o grau de perfeição de um ser, também aumenta a desigualdade. Então, isso tanto considerando, se a gente pensar nos minerais, nos vegetais, nos animais, o homem, quanto mais elevado é o grau de ser desses grupos, mais a diversidade interna entre eles, né? Mas também tem um outro aspecto. Entre os seres humanos, né? Se 2 deles se aperfeiçoam muito, eles vão se diferenciar muito mais. E se as pessoas se rebaixam, elas vão se tornar iguais. Então, se pegar 2 bêbados, por exemplo, eles são muito parecidos, né? 2 pessoas têm o mesmo vício, se tornam muito parecidas. Ao passo que 2 santos, ainda que sejam movidos pelo mesmo amor a Deus e ao próximo, eles se diferenciam muito, eles se especializam muito, né?
Eles vão expressar qualidades de Deus diversas e vão ter personalidade propriamente marcada pelos dons do Espírito Santo e tudo mais. Então, isso que ele vê como uma homogeneização da sociedade está ligado a esse rebaixamento que as pessoas têm. Não, isso sou eu que estou falando. Ele constata como um paradoxo, assim, isso, né? Que as pessoas acabam... Talvez ele trate alguma coisa em relação, assim, a essa sociedade de comunicação, né? Que como as pessoas recebem os mesmos conteúdos, né? Massificadamente, então também elas se igualam um pouco por conta disso, por receber as mesmas coisas e talvez com menos critério hoje em dia, né? Porque é difícil, se a gente vai obter informação e conhecimento nesse mundo de redes sociais, né? Se não tiver cuidado, a gente acaba pegando uma coisa muito fragmentária e de baixo nível, né? A gente querer conhecer algum assunto, por exemplo, por meio de vídeos de 10 minutos cortados, um aqui, outro ali, o nível de profundidade que vai ter esse conhecimento é muito baixo, né? Então, nesse aspecto, talvez ele chegue a tocar na causa, né? Mas ele vai mais na constatação do fenômeno mesmo. Ele fala que as pessoas vão sendo formatadas por meio da mídia, das redes sociais, por meio da publicidade. Isso ele fala. E constata também que as pessoas se dão aos mesmos divertimentos, né? Então, hoje seria talvez as séries, aí, os vídeos, as próprias redes sociais, que são o divertimento da grande maioria das pessoas. E a gente ouve dizer que a pessoa termina o trabalho, vai para casa e ela vai ver uma série, ou ela vai ficar no Instagram, ou vai ver vídeos, né? Então, a diversão ou o entretenimento que a pessoa tem acaba sendo muito parecido também. Bem, e aí ele vai elencar então mais 3 paradoxos de forma um pouco mais sistemática, que são mais específicos de alguns assuntos. Então, um primeiro, ele vai dizer que quanto mais há exigências e o reconhecimento da autonomia individual, por um lado, né, mais se multiplicam os transtornos de personalidade e as psicopatologias, né? Então, ou seja, quanto mais as pessoas reivindicam, e a sociedade, né, reivindica essa autonomia individual, mais surgem doenças da mente. Então, é um paradoxo, porque a autonomia, então, deveria haver mais controle, né? Deveria as pessoas estarem mais com as rédeas da sua vida nas mãos, mas elas se veem vulneráveis, né? Aqui tem um fenômeno que tem um outro sociólogo que fala disso, que é o Zygmunt Bauman, um polonês, que eu acho que tem a ver com isso, que é o fato de que essa autonomia privada, ela coloca muito peso em cima do indivíduo. Não sei se eu comentei na outra aula já, talvez, mas só para retomar, que o fato de a gente se ver como responsável pelo próprio sucesso, pela própria felicidade, faz com que também tudo que acontece de errado na nossa vida seja culpa nossa, né? Então, as pessoas se veem desorientadas, elas se veem culpadas pelo insucesso, pela falta de felicidade. Se ela está infeliz é por culpa dela, fez alguma coisa errada, né? E às vezes a pessoa não suporta isso e ela tem alguma espécie de fuga ou de problema psicológico, ou ela tenta colocar a culpa nos outros, né? Foi alguém que prejudicou aí o meu caminho em rumo aos meus sonhos. Ou simplesmente se deprime. Então, ele trata disso, da ansiedade, né? A ansiedade está justamente ligada à incerteza quanto ao futuro, né? Se tudo depende de mim, então, e eu vejo que eu não controlo tanto a minha vida quanto, né, seria o ideal, quanto vendem para mim que eu conseguiria, que eu deveria, então eu fico ansioso, porque me angustia o pensar no futuro como dependente totalmente daquilo que eu vou fazendo. Então vem a depressão, vem o suicídio, ele fala também que tem a ver com isso, um grande uso de remédios, né, relacionados a isso, ansiedade, depressão. E também o aspecto da fuga, né, fuga para os vícios de bebida, de drogas, de outros vícios,
de pornografia tem a ver com isso também, de divertimentos em geral, as pessoas viciadas em prazer, em diversão, né? Você fala de dopamina, né? Eu vi isso em dopamina, que é essa promessa de um prazer que tem neurologicamente, a pessoa fica buscando isso incessantemente, e é uma coisa que não satisfaz, porque existem lá aspectos de você ter um pico e depois um vale muito grande, e a pessoa fica presa nessa tentativa de buscar ali uma felicidade, um prazer, e ela não alcança isso, né? Porque justamente não são essas coisas que dão paz para a alma, né? Como nós sabemos. E vai falar que também, então, uma coisa é essa autonomia subjetiva versus a vulnerabilidade, e outra coisa é essa exigência, reivindicação de ter o controle sobre si mesmo, por outro lado, as pessoas não conseguirem. Então tudo está relacionado, né? Ele fala de uma depossessão pessoal, ou seja, uma perda da posse de si mesmo. Então a pessoa, ela tem ali, por exemplo, todas as informações a respeito de nutrição, todas as dietas, como é que faz, o jejum intermitente, isso, aquilo, outro, mas ela não consegue parar de comer, não consegue lidar com a compulsão alimentar, por exemplo, né? Ele vai dar exemplo dos Estados Unidos, onde há muitos obesos, que mais da metade da população está acima do peso normal, enfim. Mas isso se aplica a diversos descontroles que possa haver, né? Então, por um lado, existe uma pretensa liberdade e, por um outro, uma escravidão em relação aos objetos de consumo, em relação às informações, às redes sociais, aos vícios em geral, né? Então, esse é um primeiro paradoxo. Um segundo paradoxo é, quanto mais cresce uma cultura individualista, mais também a gente vê crescer um coletivismo, que chama de comunitarismo também. Porque, então é um paradoxo, a cultura individualista, ela deveria ser multicultural, aceitar todo mundo, mas o que ele vê é que as pessoas vão se fechando em grupos também, em guetos. E a gente tem nas redes sociais esse fenômeno, né? Até por conta do algoritmo, as pessoas acabam sendo direcionadas para aquelas coisas que elas já gostam, existe aquele para o mundinho dela, existe o chamado viés de confirmação, né? Então a pessoa ela vai buscar daquilo que confirmar aquilo que ela já pensa, então ela acha outras pessoas que também pensam aquelas coisas que ela pensa, gostam do que ela gosta, se ocupam das mesmas coisas que ela se ocupa. Os algoritmos utilizam isso, também acabam reafirmando esse processo, porque isso dá mais visualizações, né? Dá mais acesso aos conteúdos que as redes sociais querem impulsionar. Então, tem esse fenômeno que ele vai dar alguns outros exemplos também, não é só nesse aspecto digital, mas ele vai falar dos movimentos separatistas, que hoje talvez tenham recebido um novo frescor aí. Ele fala dos catalães, dos bascos, tem o pessoal do Quebec no Canadá, né? Aqui no Brasil talvez os gaúchos tivessem um pouco desse ímpeto separatista, mas então uma ideia, às vezes ligada a uma tradição, né? Ou às vezes não, mas essa ideia de eu participo de um grupo, então nesse mundo individualista eu quero sair um pouco disso e obter alguma regra, alguma tradição, alguma estabilidade que eu encontro num grupo, né? Isso existe também nos movimentos identitários, que são de gênero ou então raciais. Isso é muito vigente, né? No Brasil a gente tem muito essa coisa hoje em dia, inclusive sendo instrumentalizada pela política. Então a questão dos LGBT, que sofrem ali uma opressão, os índios Yanomami, aquele grupo, então tem que cuidar deles, os negros, porque tem a questão do racismo. E aí esses próprios grupos se fecham, ou às vezes são levados a se fechar, né, por conta de uma ideologia, e surgem até fenômenos como a gente tem, esquisitos, né, contraditórios, de certa maneira. Não sei se vocês já ouviram falar de palmitagem, que é uma coisa que existe entre os negros, que seria desses grupos identitários, assim, de antirracistas e tal, que vão combater a opressão racista e tal. Mas aí, se um negro lá desse grupo quer namorar uma pessoa branca,
Não pode, porque é uma traição, que é uma palmitagem, porque vai namorar um palmito lá, então não pode casar com branco, porque é uma traição à causa negra, porque aquele branco, em tese, ele tem uma ascendência escravocrata, de alguém que oprimiu os negros e tal. Então ele é uma pessoa presumidamente ruim e não pode haver uma relação amorosa com ele. Então, bom, se isso não é racismo, né? Não sei o que a gente pode dizer disso, né? Enfim, mas aí vão dizer não, que racismo é só do branco em relação ao preto, não pode ter outro tipo, porque quem foi escravizado foi o preto. Mas se a gente lembrar que os romanos escravizaram os gauleses, que eram loiros do olho azul, né? Então eles eram racistas, não eram? Então fica uma coisa perplexa mesmo, né? Também o crescimento, ele fala outra coisa das seitas religiosas, e um fenômeno que acontece lá da França, lá ele vê, né, bastante a questão do islamismo, né? Ele fala que existe uma coisa moderna em relação a isso também, que é interessante, que não é só uma questão de tradição que vai se mantendo, mas tem uma questão com o próprio individualismo. Ele vai dizer que a reivindicação comunitária, falando especialmente dessas seitas fundamentalistas, né, novas, essa reivindicação comunitária deles é inseparável de uma insegurança e de uma ansiedade individualistas. Como assim, né? Ele vai falar que são cooptados jovens, né, que muitas vezes estão meio ali deslocados no mundo, que usando a sua autonomia individual não foram estudar, não foram trabalhar, e aí caíram em pequenos crimes, se viram ali rejeitados pela sociedade, não amam a si mesmos, né, têm uma baixa autoestima. Então essas pessoas são vulneráveis a serem cooptadas por essas seitas neofundamentalistas, como uma forma de reação a essa própria autonomia individualista, né? Como uma forma de encontrar um sentido maior para a vida. Então ele sai daquela vidinha miserável que ele está tendo e ele buscar um sentido maior. Então vai ter uma religião, vai ter um sacrifício que faz sentido na vida dele, então ele vai lutar contra os infiéis, ele vai fazer a guerra santa, vai fazer a jihad, ele vai se matar lá como um homem-bomba, mas porque ele vai obter o céu, ele vai ter um resultado político com aquilo, é tudo maior do que aquela vidinha que ele estava tendo. Então, ele identifica esse novo terrorismo e fundamentalismo islâmico, né, com essa questão, com uma reação à sociedade individualista que gera essa ansiedade e tal nas pessoas. E realmente a gente tem um impulso dessas coisas, né, desde a virada do milênio, aí, né, a gente teve as Torres Gêmeas, né, bem na virada, e depois a gente teve o Estado Islâmico, a gente tem vários grupos a Jihad Islâmica, tem o Boko Haram na Nigéria também, e a gente vai ter várias notícias. É porque muitas vezes, como são atentados contra os cristãos, talvez não se fale tanto na mídia, mas se os senhores procurarem em noticiários católicos, tem bastante notícia de atentados na Europa, de assassinatos, né, que são feitos por esses grupos, que realmente eles têm um grande impulso hoje em dia. E aí ele vai comentar uma outra coisa interessante, que apesar de haver essa reação que alimenta esses grupos, a própria tradição islâmica, ele vai dar o exemplo do Irã, essa própria tradição islâmica ela sofre influência do neo-individualismo também. Ele vai falar de algumas coisas que eu não fazia ideia, mas a gente tem o Irã, né, que é uma república teocrática, xiita. A ideia que a gente tem normalmente é algo bem tradicional, bem fundamentalista e tal. Só que aí ele vai dizer que lá, atualmente, eles dificilmente têm mais de 2 filhos por mulher. Eles, apesar de ter a obrigação lá de usar o véu, tem um grande número atual, né, crescente de cirurgias plásticas e que também teve uma explosão recente do número de divórcios lá no Irã. Então, ou seja, não tem tanta separação assim, né, entre o Ocidente, o Oriente, essas tradições
religiosas de um lado e o individualismo do outro, mas eles acabam se misturando e gerando reações internas e se mesclando, né? E uma terceira coisa que ele vai tratar, um terceiro paradoxo que ele vai relatar é, de um lado, uma ausência de moral, que seria própria do individualismo, ou seja, eu não tenho que respeitar uma regra superior a mim, ou uma indiferença em relação à regra, né? Se existe uma regra natural, por exemplo, direito natural, ou do Estado, o individualismo seria uma contraposição a isso, ou uma indiferença, um amoralismo, poderia pensar também, porque simplesmente eu não acredito em nada de transcendente, não acredito que exista Deus, o demônio, que exista o céu e o inferno. Então, a ideia de moral, ela aparentemente é avessa, né, ao individualismo. Mas, por outro lado, se vê, como paradoxo, um crescimento das éticas, de diversas éticas, que acabam substituindo essa moral. Então, as pessoas gostam, né, de regras ainda, gostam de impor regras. Então, a gente pensa aqui no Brasil, né, eu vejo lá onde eu trabalho, que vem um comunicado oficial, uma portaria, está dizendo, a partir de agora, os e-mails tem que falar o gênero masculino e feminino, porque senão isso é uma opressão, etc. Então, cria regrinha para você mudar a gramática por conta de uma ideologia, ou essas questões do meio ambiente, que é... Claro que tem uma questão racional em proteger o meio ambiente, mas criam-se uma série de regras e coloca-se isso como uma grande ética, que se você usa o carro com combustível fóssil, você está fazendo uma coisa muito feia, né? Que precisa ser modificada e tal, então vamos fazer o carro elétrico agora, né? E aí depois precisa ver de onde vem a energia elétrica, né? Enquanto a lei natural é desprezada, né? A vida, o aborto é liberado em uma série de lugares, criam-se outras éticas, como uma substituição, né? Um paradoxo, uma substituição. As pessoas veem muito problema na política, né? Assim, criticam muito os políticos, porque realmente tem problema, mas não se preocupam em fazer pequenas desonestidades no seu trabalho, por exemplo, né? Em tratar mal ali o seu próximo, dar uma roubadinha quando dá. Ou então vem uma ética da pandemia, por exemplo, né? Que a pessoa, se ela estava sem máscara, estava cometendo um grande crime, né? Enfim, essas questões relacionadas ao machismo, o racismo, a homofobia, também tem toda uma ética que acaba sendo relacionada a isso, criando uma série de regras daquilo que você pode falar, daquilo que você não pode falar, os termos que você tem que usar, como é que você... E vai evoluindo isso, né? Tem coisas que você fala, tem coisas que parece que é só para criar uma tensão e gerar um certo escrúpulo nas pessoas, né? Uma questão dos deficientes, por exemplo, que hora tem que falar de deficiente, depois portador de necessidade, depois não pode mais falar não pode mais falar portador, tem que falar de outro jeito. Mas a ideia é que você sempre se sinta meio out, meio por fora e devendo alguma coisa, entendeu? Para essa ética. Outra coisa que me veio na cabeça também é empregada doméstica, né? Que aí a pessoa depois começou a falar minha funcionária, minha colaboradora, né? Secretária, vai se criando uma série de nomes, né? O tratamento com o empregado não muda, né? Se era ruim, continua ruim, se era bom, continua bom, mas assim, agora ela tem um status diferente por conta da terminologia. Então ele fala que a moral dogmática, que traz direitos e deveres objetivos, que a religião traz isso, a lei natural traz isso, ele vai falar que é substituída por uma ética em debate, uma ética em construção, e que, como não tem fundamento num direito propriamente, acaba sendo, assim, acaba virando uma lei do mais forte, né? Quem tem mais poder na mídia, quem tem mais poder político, quem grita mais alto, né? Acaba impondo a sua ética, né? De maneira ocasional. E aí ele fala, tornou-se problemática essa questão moral, ética. Tornou-se problemática porque não há consenso. Então, a solução para nós, né, seria voltar a uma moral objetiva,
que está inscrita na lei natural, inscrita no coração das pessoas, na natureza humana, pela lei natural, e que foi dada para Deus, por Deus, pelo direito divino também, pelos mandamentos, pela lei do Evangelho, pelas leis da igreja, que a igreja coloca também. Então são coisas objetivas, que não geram problematização, dúvida, né? A igreja ao longo dos séculos vai cristalizando essas verdades, sistematizando, esclarecendo, precisando tudo isso. E isso vai se tornando um depósito para a gente de verdades de moral que nós temos, e isso facilita a nossa vida, isso é o critério, isso é a referência para nós. Agora, quando não se tem isso, o Lipovetsky vai falar que existe o individualismo normalmente está ligado ao egoísmo, mas ele vai dizer que existe o individualista responsável, que faz um bem na sociedade, porque ele quer fazer o bem mesmo. Isso existem pessoas que fazem o bem mesmo nesse paradigma. Ele diz que, mais ou menos aponta que a solução desse problema ético é que a gente tem de alguma maneira fazer prevalecer esse individualismo responsável sobre o individualismo irresponsável, que faz o mal para o outro, etc. Que vai dar o caminho para a paz, para a felicidade, que nós temos que nos submeter a Deus, submeter às autoridades humanas, que são queridas por Deus também, que é bom que haja autoridades, não é ruim, né? Como esse paradigma individualista mais ou menos trata a autoridade como uma coisa ruim ou um mal necessário, né? Para não virar bagunça completa. Mas não adianta a gente nutrir essa ideia de emancipação total ou emancipação máxima que a gente possa, porque isso não é um bom fim a ser buscado, né? Mesmo porque existem deveres nossos em relação, como a gente falou, em relação à sociedade, em relação à igreja, e a realização do ser humano e, portanto, a felicidade do ser humano está ligada a esses vínculos sociais, a obedecer, a se subordinar, a prestar um serviço social, a se preocupar com o outro, né? A gente não se realiza de maneira puramente individual. Essa realização individual é uma coisa falsa, né? Até quando se fala em dar um sentido para a vida, ou um propósito para a vida, né? Essas próprias palavras, elas indicam uma relação assim, transitiva, né? O sentido não termina em mim mesmo, é ir para algum lugar, né? É fazer alguma coisa fora. O propósito também é uma coisa que está posta em prol de algo, está imposta em relação... Exato. O sentido é uma maneira que vai para algum outro lugar, então é preciso que haja essa questão, né? E, bom, ele vai concluir que o individualismo, ele vai falar que a tendência mais forte em todo mundo é a individualização dos desejos, dos gostos e dos comportamentos. Ele vai considerar, ao fim, que essa é uma tendência irreversível. Mas nós temos a esperança de que isso é reversível, né? Se a gente pensar, principalmente como um símbolo, né, máximo disso, Nosso Senhor dizendo que quando eu for levantado, atrairei a mim todas as coisas, né? Então, a unificação, a reunificação da sociedade, trazer as sociedades novamente para o sentido que elas têm, de apontar para um bem comum e buscar esse bem comum, unindo as pessoas aos líderes, e, enfim, e isso tudo numa hierarquia que chega até Deus, é isso que deve ser buscado para remediar essa situação. Isso se dá por meio da cruz, né, do sacrifício. Para qualquer sociedade funcionar bem, é preciso que haja o sacrifício das partes em prol do todo, né? O sacrifício dos bens particulares em prol do bem comum. Isso por parte de todos, né, das autoridades mais ainda. Claro que quem é autoridade, né, todos nós somos chamados em algum momento, em algum grau, a ser autoridades de alguma sociedade, ainda que seja só da nossa própria família ou até uma autoridade sobre o irmão mais novo, né? Sempre para que haja um bom convívio, uma coisa frutuosa, que tenha realmente boas consequências de paz, de felicidade, é preciso do sacrifício, né? É preciso sacrificar o bem particular pelo bem comum, é preciso colocar o bem maior acima do bem menor. E nós aprendemos com o professor Orlando a valorizar também as autoridades, né? Não porque elas sejam perfeitas pessoalmente, né? A gente sabe que todas as pessoas têm defeitos,
mas a autoridade em si deve ser valorizada, deve ser honrada. O professor tem um artigo muito interessante, muito bom, bonito sobre isso, que acho que chama Viva o Papa, né? Que ele trata justamente disso, que é preciso honrar o papado, é preciso rezar pelo Papa, é preciso ter essa convicção de que a instituição da autoridade ela é algo querido por Deus, que as sociedades são queridas por Deus e que toda a sociedade precisa ter um governo, precisa de alguém que cuide do bem comum. Então, isso precisa ser preservado, precisa ser valorizado, precisa ser honrado. E a gente faz isso do ponto de vista da autoridade, exercendo bem essa responsabilidade, se sacrificando. E do ponto de vista de quem é subordinado, como diz o mandamento, honrar pai e mãe, né? Obedecer às autoridades em tudo aquilo que é possível obedecer, em todas as ordens legítimas, né? Tem uma aula no canal sobre os limites da obediência, mas sempre que a vontade da autoridade ela é legítima, a gente tem que obedecer. Então a gente conserta todo esse problema por meio da obediência também. E mesmo que as autoridades não sejam boas, a gente pode honrá-las sendo bons filhos, né? Então um bom filho honra o seu pai, mesmo que o pai não seja bom, né? Então, porque ele vai ser um filho digno e o pai vai ser melhor por causa daquele filho. Então, esse é o desafio que tem para nós aí, que gostamos do feudalismo e que devemos colocar em prática essa realidade de que é a cruz, o sacrifício que nos une a Deus e que nós, nos unindo mais a Deus, nos unimos também mais entre nós, né? Nos aproximando de um mesmo fim, nós também podemos nos unir e unir as sociedades nesse sentido. Então, é isso que eu tinha preparado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Filho dos cristãos, São José, São Bento e São Mauro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.